Bom, vamos lá, começando aqui mais uma aulinha aqui do nosso curso. Nessa aula a gente vai entender como que funciona algumas configurações aqui do After que eu realmente julgo importante passar. Então vou vir aqui nessa ferramenta de editar, ó, aqui em preferências, posso clicar aqui em geral e a gente vai abrir a nossa janelinha de preferências do After Effects. Muitas informações aqui, eu acredito que o After Effects já traz um padrão que vai nos atender bem. Mas em questões de grades e guias, rótulos, caixa de disco, eu acho importante falar aqui também sobre aparência e novo projeto. Então vamos dar uma passada geral aqui para a gente entender mais ou menos como funciona. Tá? A gente tem aqui nosso geral, essa daqui é o padrão, tá? Eu recomendo deixar desse jeito. A gente tem aqui nosso painelzinho de visualizações. Visualizações seria a resolução, né? A qualidade que você conseguirá ver ou não. Eu recomendo deixar 1/8, tá? Exibir. Tá? Exibir também aqui a configuração padrão do After Effects. Importar. Toda vez que a gente importa algo, ele pode vir com uma configuração padrão. Tá? Isso aqui é basicamente isso. Eu costumo deixar desse jeito também que me atende bem. Saída. Saída também é outra configuração também bem simples que a gente está vendo aqui. Mas que eu também acho que a gente pode deixar no padrão. E aí a gente entra nas nossas grades e guias, tá? Aqui em questão de personalização do seu trabalho, tá? Do seu espaço de trabalho. Essa corzinha provavelmente está azul para vocês, então eu escolhi colocar a laranjinha, tá? Então as guias são as nossas linhas que a gente cria em determinados projetos, que a gente consegue fazer uma régua no projeto, tá? Para a gente conseguir manter lá os nossos layouts. Eu posso até abrir aqui para vocês entenderem, ó. Deixa eu dar um ok aqui. Então, quando eu crio uma composição, tá? Guias, só para a gente entender. Aqui, ó, com Ctrl R, eu consigo habilitar essa régua, tá? E aí, quando eu arrasto para cá, ó, tá vendo? A gente consegue montar alguns grids que vão realmente auxiliar a gente aí quando a gente estiver criando algum projeto, né? Então, na verdade seriam essas cores aqui basicamente. A gente tem algumas configurações aqui nessa parte do nosso painel de visualização, que por exemplo a grade, ó, ela vai abrir um quadriculado lá embaixo pra gente. Realmente vai ser uma coisa que pode ajudar a gente aí em algum layout, mas eu também isso daqui eu não costumo usar. Eu costumo usar mais, seria a nossa régua, tá? E aqui a nossa margem segura para título e ação. Tá? Essa aqui eu utilizo bastante também. Por exemplo, aqui, ó, por exemplo, nessa última linha aqui, se você deixar algo, qualquer objeto aqui um pouco mais fora, já vai ficar um pouco desregulado, entendeu? O ideal é manter ela dentro desses dois quadrados aqui, tá? Então, vamos voltar lá nas nossas preferências. Então, basicamente aqui, essa janelinha é realmente de configuração, né, personalização, mas aqui a gente vai para de rótulos, que eu acho que é uma das mais legais aí. Quando a gente abre o After Effects, ele vem com aquelas cores um pouco mortas, tá? E aí algumas configurações aqui que a gente pode fazer, que eu até vou falar bastante sobre isso, né, ao longo do curso, que é a organização de projeto mesmo, né? Então aqui a gente tem algumas configurações de, por exemplo, o seguinte, ó. Composição, a gente tem aqui composição e a gente vê que a composição tá laranja. Então, laranja, tá? Essa coisinha aqui. E aí, toda vez que a gente começar uma composição nova ou importar uma composição, por exemplo, do Photoshop, essa corzinha vai estar aqui laranja, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui do lado. Então, basicamente, esses padrões de rótulos aqui em cima seria isso. Toda vez que eu importo um texto, ele vai vir amarelo. Toda vez que eu importo um áudio aqui, ele vai vir violeta. Então, esse tipo de configuração eu acho legal. Porque como eu trabalho organizando por cores, tá, do meu projeto, a gente vai entender isso e, cara, vocês vão ver que realmente é importante a gente sacar essa daí. Então, esse painel aqui vai ser legal para a gente, né, conseguir manter essa questão da organização lá do projeto. Então, a gente vai mudando as cores. Vocês podem trocar as cores que vocês quiserem aqui. Eu realmente troquei o laranja, coloquei esse verde, né, o amarelo, que eu deixei mais amarelo, que esse amarelo aí do After Effects é meio mostarda laranja, tá? Melhorei o azul, o ciano eu deixei, melhorei o rosa, enfim, isso daí vai de acordo com o gosto de cada um, tá? Eu também criei um padrão aqui, que a gente vai ver na aula de organização de projeto, que realmente vai seguir todas essas configurações aqui da gente. Então dessa forma aqui a gente realmente vai conseguir
manter uma organização legal, tá? Vamos aqui para o nosso próximo, que eu acho que é um dos mais importantes, que seria o nosso caixa de disco e mídia, tá? O que seria o caixa de disco e mídia? O After Effects ele tem uma pasta própria, tá? No temp, que é o tradicional, o padrão que ele vem, o temp que seria um arquivo temporários, tá? Então, os arquivos que o After Effects gera aqui do programa, que são temporários, questões de arquivos de visualizações que o After Effects vai criando, ele vai salvando nessa pasta de caixa de disco, tá? Então, qual é o ideal aqui do After Effects? Que ele já até avisa aqui embaixo pra gente. Para um melhor desempenho, escolha uma pasta de caixa de disco em um disco rígido rápido ou um SSD separado da sua gravação e aloque maior quantidade de espaço possível. O que ele está querendo dizer com isso? A gente tem a possibilidade de trabalhar com SSD, tá? SSD por fora do seu computador, a não ser que o seu computador já venha ou já tenha aí um SSD, tá? Então a gente pode alocar essa pasta, em vez dessa pasta estar ali no disco local C, por exemplo, no computador diretamente, você pode criar uma pasta só para esses arquivos temporários. E aí isso daí não vai confundir o computador, porque o computador geral, né, o meu aqui é o Windows, ele vai salvando tudo lá também. Então quando o After Effects vai salvando tudo lá ao mesmo tempo também, então isso daí pode atrapalhar um pouco o desempenho. Por isso que ele dá essa dica aqui de você trabalhar com um disco rígido rápido ou um SSD para essa pasta de caixa. Então eu tenho adicionado aqui um HD externo, tá? Pode ser um SSD, até recomendo, que é melhor também. E eu posso escolher a pasta aqui que ele vai salvar esses arquivos, entendeu? Atualmente aqui, ó, os meus arquivos temporários estão salvando dentro do meu temp, que seria a pasta, né, de arquivos temporários do Windows, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode selecionar uma pasta, e aí eu tenho aqui o HD externo, né? Vou colocar aqui para vocês entenderem. Caixa de disco, tá vendo? Eu posso escolher, ou, né, você vai criar uma nova pasta aí, pode escrever caixa de disco, e aí a gente pode escolher essa pasta aqui para esses arquivos temporários salvarem aqui dentro. Então a gente seleciona a pasta aqui, tá? Então a partir de agora todos os arquivos temporários vão salvar nessa pasta. Aqui embaixo também a gente tem a pasta aqui de conformidade, a gente pode escolher também, então o ideal é colocar nesse SSD ou HD, né, caixa de conformidade. Aí eu seleciono essa pasta. Então isso daqui também vai ser uma coisa que pode melhorar o seu desempenho. Você esvaziando aqui realmente, você pode, tá vendo que você tem aqui um tamanho máximo de caixa, tá? Então a gente pode esvaziar de vez em quando, se sentir que está começando a dar uma travadinha. A gente pode vir aqui, ó, esvaziar, o que eu vou fazer agora. E aí ele vai perguntar aqui, tem certeza que você quer excluir, tá? Eu costumo fazer isso daqui, não todo dia, não sempre, mas quando eu começo a sentir que o computador tá meio dando umas travadinhas, tá? Pode clicar aqui, eu não vou fazer isso agora. Aqui embaixo também é a mesma coisa, limpar bancos de dados de caixa. Então realmente isso daqui ajuda a melhorar o desempenho, tá? Então a gente vai seguir aqui para o nosso próximo janelinha. Janelinha aqui de visualização de vídeo, tá? Também essa aqui é uma configuração padrão, eu recomendo a gente também deixar essa configuração. Na janelinha de aparência, aqui é o seguinte, questão de personalização também. Brilho, ó, vou aumentar o brilho aqui para vocês entenderem, tá vendo? Ó, o After Effects tá ficando meio branco aí, tá? Horrível, eu prefiro que seja tudo pretinho escuro, que também não desagrada os nossos olhos aí, tá? Aqui embaixo a gente tem os controles interativos, ó. Percebe aqui que ele tá dando uma leve diminuída no brilho, tá? Eu costumo deixar aqui nos mais fortes, padrão aqui no meio, tá? Mas eu gosto de deixar assim, bem forte. Aqui também seria aquele quadradinho aqui de trás, ó. Então você pode escolher, mais questões de personalização, tá? Janelinha de novo projeto. Novo projeto carrega um modelo. O que seria isso, tá? A gente tem a possibilidade de criar uns padrões aqui de pastas. Isso aqui a gente vai ver mais na organização de projetos, tá? E a gente vai falar mais sobre isso. Mas resumindo, você pode criar uma configuração padrão de pastas para toda vez que você for começar um novo projeto, você já ter ali
aquele molde, né, cheio de pastas já criadas para você organizar os projetos. Por exemplo, pasta de composições, pasta de vídeo, pasta de áudio, pasta de PSD. Então, para a gente não precisar ficar criando toda hora um projeto e pastas, né, diferentes, a gente consegue criar tipo uma template aí de pastas, mas a gente vai ver isso aqui mais para frente, tá? Basicamente é isso. Salvar automático, importante também. Eu gosto de deixar 20 minutos, mas já sabe como é que é, né? Aquele automático de você tá fazendo alguma coisa ali, já pum, Ctrl S. Ctrl S, isso daí acho bom a gente pegar essa mania de Ctrl S, porque ou você aprende a pegar essa mania, ou você vai aprender do modo mais difícil, que é perdendo um projeto aí que você já fez um monte de coisa e ter que fazer tudo de novo, tá? Próximo aqui seria a memória. Memória que é o seguinte, esse meu computador aqui tem 12 GB, tá? Então até é bom também a gente conversar sobre isso, porque algumas pessoas me perguntam e tal, pô, com essa máquina, pô, meu computador é fraco e tal, cara. Eu talvez seja a maior prova de que você não precisa ter um computador absurdo para você começar, tá? Eu acho que o mais importante é a gente começar e não ficar realmente procrastinando. Então, eu já fiz diversos trabalhos e trabalhei a maior parte do meu tempo com um computador de 8 GB, tá? O essencial é 16 GB, tá? Mas eu tenho 12, então é lógico que isso daqui posso alocar um pouco mais de memória. Mas se você tem 8 GB, relaxa que você vai conseguir fazer os trabalhos. Você não vai conseguir fazer um 3D no seu After Effects também, né? Mas, cara, 8 GB você vai conseguir sair bem. 4 GB você até consegue, entendeu? Só que realmente já vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer alguns tipos de efeitos. Não vou dizer que também não dá, que, cara, criando sólidos, criando coisas mais leves, cara, vai para dentro que você consegue. Então, para essa configuração aqui é o seguinte, a gente tem uma RAM que a gente reserva para outros aplicativos, tá? E aí eu liberei aqui 1,5 e deixei 10,4 só para o After Effects, tá? Porque o After Effects, ele realmente não é que o computador é ruim ou não. O After Effects realmente é bem pesado em questão de alguns efeitos, tá? Então, eu deixo aqui, você pode colocar quanta memória você quiser, eu recomendo você deixar aqui bem grande aqui a memória para o After Effects, porque ele vai te pedir isso, beleza? Então, hardware de áudio, tá? Isso daqui é quando a gente está trabalhando com fone, por exemplo, estou trabalhando com fone aqui, a gente pode escolher aqui, ó, fone de ouvido, então clica aqui em cima, essa configuração aqui a gente não precisa mexer, a não ser que você tenha um outro tipo de saída aí no seu computador. Beleza? Tá? Eu tenho aqui um mapeamento de saída de áudio. Isso daqui a gente não precisa mexer. Então, configurações de sincronização aqui seria mais uma configuração de conta aí da sua conta Adobe. Então, aqui em tipo a gente tem algumas configurações de fonte, né, do After Effects, mas eu recomendo também aqui deixar a configuração padrão do After Effects. E aqui embaixo a nossa janelinha de scripts e expressões. Se você vai usar os scripts, que eu vou te falar nas próximas aulas, a gente tem que deixar habilitado essa janelinha aqui, ó, permitir que scripts gravem arquivos e acessem a rede, porque eu acho, né, que a maioria, eu não vou dizer todos, que eu não conheço todos os plugins, mas a maioria só vai funcionar se você tiver habilitado isso aqui. Basicamente, essa aulinha de preferências realmente é uma aula para a gente configurar e antes de começar a trabalhar. Por isso que eu acho importante falar sobre ela aqui, mas é uma coisa bem simples, então pode deixar essas configurações, dá uma revisada aí, vai lá, mexe, troca as cores, que na próxima aula a gente se encontra de novo e a gente já vai começar a falar sobre os painéis do After Effects, tá? Então é isso aí, te vejo no próximo vídeo.